Opa! Então, vou resolver aqui o problema 23, a letra A do problema 23, tá bom? Vou ver aqui só. Mais um pouquinho mais claro. Pronto, acho que melhorou agora. Então, eu vou resolver o problema 23, tá bom? Que é o problema do elevador, né? Então, qual é a ideia? O problema é bem simples. Você tem um elevador, esse elevador ele está sendo puxado por um cabo, tá bom? Né? E aqui embaixo tem um pedacinho de queijo, tá bom? Então o que acontece? É dado, né? A massa do elevador são 900 kg, tá? E é dada a massinha do queijo. A massa do queijo é 1/4 de quilograma, tá bom? E é o seguinte, o cabo puxa o elevador aqui com a dada força através de uma distância D1 igual a 2,4 metros e depois, certo? Depois através de uma distância D2 igual a 10,5, né? Isso, 10,5, isso mesmo. Bom, aí na letra A, o que acontece na letra A? Na letra A acontece o seguinte, na primeira puxada, certo? Nessa primeira puxadinha aqui, tá? Essa primeira puxada, o que acontece? O elevador, ele é puxado de uma maneira tal por uma força aqui em cima, que é a força do cabo. Ele é puxado por uma força aqui, de uma maneira tal que a força de contato entre o queijo e o elevador, a força que o assoalho faz no queijo, certo? Então na primeira puxada D1 igual a 2,4 metros, né? A força de contato entre o elevador e o queijo, que ele chama de Fn, essa força são 3 newtons. Então a pergunta do problema é: calcule o trabalho que a força do cabo faz nesse primeiro percurso. Esse trabalho basicamente é a força no cabo multiplicado pelo percurso, tá bom? Então a gente precisa encontrar a força no cabo, certo? Então, para a gente fazer isso, vamos escrever as equações separadamente. Vamos separar. Primeiro vamos colocar aqui o elevador e vamos meio que tirar o queijo. Vamos botar só um pontilhadozinho aqui para lembrar que aqui tem o queijo. Tá? Então, nesse caso aqui, você tem a força que o cabo faz puxando para cima. Você tem o peso do elevador aqui. Lembrando, estou colocando as forças só no elevador, certo? E você tem uma força que é a força que o queijo faz sobre o assoalho. Então tem aqui para baixo uma força que eu vou chamar de força que o queijo faz no elevador. Que obviamente essa força em módulo é igual a essa força aqui, ok? Agora vamos desenhar agora o elevador aqui pontilhadinho e vamos agora colocar só o corpinho aqui, o queijinho aqui, tá bom, gente? Então aqui o que é que vai ter? Aqui no queijo você vai ter, com a sua força atuando só no queijo, você vai ter para cá o peso do queijinho e para cima tu vai ter a reação dessa daqui, que é a força que o elevador faz no queijo. Obviamente, eu já disse isso várias vezes, vou repetir, a força que o elevador faz no queijo, ela é em módulo igual à força que o queijo faz no elevador, que é igual a essa força N aí, que foi dada igual a 3 newtons, tá bom? Então vamos agora, uma vez que a gente fez isso aqui, vamos montar as equações. Deixa eu melhorar um pouquinho a iluminação aqui. Tentar melhorar um pouquinho a iluminação. Vamos agora montar as equações separadamente. Vamos montar uma equação para o elevador e uma equação para o queijo. Tá bom, gente? Então qual é a equação para o elevador? A equação para o elevador é essa daqui. O elevador está sendo puxado para cima aqui, está subindo com aceleração A, certo? Está subindo com aceleração A. Então a segunda lei de Newton para o elevador é simples. Tem a força Fe para cima e tem essas duas forças para baixo. Então fica Fe menos peso de E menos a força que o queijo faz no elevador. Isso é igual a massa do elevador vezes A. Tá bom? Agora vamos para a equação do queijo. A equação do queijo é mais simples, uma vez que o queijo sobe assim. O queijo ele sobe com duas forças. Ele tem para cima a força que o elevador faz no queijo e para baixo ele tem o peso do queijo. Isso é igual a massa do queijo vezes a aceleração. Observe que a equação do queijo já dá pra gente de cara a aceleração, tá bom? E se você somar as duas equações, se você passar um traço aqui e somar, isso corta com isso, e aí você vai ficar com Fe menos peso do elevador, tá? Menos peso do queijo é igual à soma das massas
vezes a aceleração. Tá bom? Beleza? Ficou claro aí? Somei as duas, né? Esse cara corta com esse. É ação e reação. Então fica a força do elevador, peso do queijo e a soma das massas. Tá legal? Agora, obviamente, nessa equação faltou a aceleração. De onde eu tiro a aceleração? Da equação do queijo. A equação do queijo você conhece tudo. Você conhece esse cara, você conhece esse, porque foi dada a massa do queijo, e você conhece a massa do queijo. Então a aceleração sai dessa equação aqui. Então, vou nesse cantinho aqui, ó, calcular a aceleração, tá bom? Então, a aceleração você pega a equação do queijo. A equação do queijo sai daqui. A força que o elevador faz no queijo menos peso do queijo é igual a massa do queijo vezes a aceleração. Logo de cara, a aceleração é igual a força que o elevador faz no queijo menos peso do queijo sobre a massa do queijo. É só substituir. Quem é esse cara? 3 newtons. Quem é o peso do queijo? O peso do queijo é a massa do queijo, que foi dada aqui, ó, multiplicado pela gravidade. Vou botar a gravidade igual a 10, por exemplo. Aí eu faço a conta aqui, né, aproximadamente 10, a aceleração vai dar algo em torno de 2 metros por segundo ao quadrado. Entenderam? Só substituir aqui. Esse aqui é 3, esse aqui vai dar 2,5, bota a massa do queijo aqui e dá isso. Estou colocando G igual a 10, tá bom? De posse da aceleração, é só o cara substituir aqui. Então, quem é a força do elevador aqui? Quem é a força do elevador? A força do elevador vai ser peso do elevador, que foi dado, porque você tem a massa do elevador, mais peso do queijo, mais massa do elevador, mais massa do queijo, vezes a aceleração. Observe que aqui tu tem tudo, tu tem o peso do elevador, o peso do queijo, tu tem a massa do elevador, a massa do queijo, e acabamos de calcular o A. Usando isso, a força do elevador vai ser, eu fiz a conta ali, quanto é que deu, meu Deus, deu aproximadamente 10.800 newtons, tá bom? Deu aproximadamente isso aqui, tá bom, gente? O que é que você vai fazer agora? Você vai agora simplesmente calcular o trabalho desta força ao longo da distância, que foi a distância D1. Então como é que você calcula esse trabalho? Se tu tem a força, que é uma força constante, e tu tem a distância D1, é só multiplicar um pelo outro. Então o trabalho dessa força, da força do elevador, vai ser a força do elevador multiplicado pela distância D1. Quem é a força do elevador? A gente acabou de calcular. É aproximadamente 10.800 newtons. Quem é a distância D1? É 2,4 metros. Né? Então, isso aí vai dar algo em torno de, eu fiz aqui rapidinho, acho que é 25.900, algo assim. É 25, algo em torno de 25.900 joules, né? Entendeu? Que é energia, né? Newton vezes metro. Tá bom? Então essa é a solução da letra A desse problema do elevador, tá bom?